Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer o cientista político Aloísio Azevedo e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Marcos Vinícius Batista. Vamos agora às manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: segurança reforçada nas praias da região. Na Folha de São Paulo, bancos também pagaram propina, afirma delator. No Estadão, inquérito do cartel chega ao Supremo Tribunal Federal e cita 3 auxiliares de Alckmin. No Santa Portal, guarda-vidas temporários de Guarujá começam a trabalhar neste sábado. No site do Boc News, Concha Acústica, Prefeitura abre licitação para obras de revitalização. No G1 Santos e região, integrantes de facção criminosa são presos no litoral. E no portal da UOL, delator diz que bancos também pagavam propina à máfia do ISS. Chico. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E o governo da presidente Dilma Rousseff chega ao final do 3º ano de mandato. E qual seria o legado até aqui do governo da presidente Dilma? O pacto anti-gastos, por exemplo, proposto pela presidente, será cumprido? Ou será que ela não vai resistir às pressões políticas que advirão certamente, como acontece em todos os anos eleitorais, especialmente da base aliada do governo? Será que o desempenho da principal mandatária do país justifica os índices de popularidade de seu governo e também o favoritismo nas pesquisas? Esses são alguns dos temas, entre outros temas relevantes, que nós vamos debater no programa de hoje com os nossos convidados, que são especialistas em política. Mas tudo isso vocês vão acompanhar assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para essa sexta-feira é de sol com aumento de nuvens durante o dia. Não há previsão de chuva, pelo menos até terça-feira, de acordo com o Climatempo. A temperatura varia entre 19 e 27 graus em Santos e as ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor o esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 8 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou ainda por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal, youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. Você está acompanhando o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para conversarmos com o cientista político Aloísio Azevedo. Voltamos lá. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.
Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 13 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o cientista político Aloísio Azevedo e o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. E vamos iniciar o programa, Aloísio. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, é um prazer, uma honra recebê-lo, nosso cientista político Aloísio Azevedo, que foi durante muitos anos comentarista do telejornal Opinião na TV Mar, e que todos lembram muito bem do Aloísio, essa figura maravilhosa. Aloísio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Chico. E, Aloísio, eu gostaria de iniciar o programa. O presidente Dilma está completando 3 anos de mandato. Qual seria, na sua avaliação, o legado do governo Dilma até aqui? Chico, prazer estar aqui, Marcos. Eu creio que, na verdade, a Dilma, a presidente Dilma, ela não é ainda uma personalidade política, ela está construindo a sua imagem. Na verdade, a personalidade política que está por trás dela é o Lula e o lulismo, né? Sim. O lulismo é a grande proposta que vencedora no Brasil, vai ficar aí por um certo tempo, e o final do governo Lula, ainda nós pegamos aquela expansão internacional, a moeda estava valorizada, a moeda estava estabilizada, vamos dizer assim. De lá para cá, a situação mudou muito. Mudou muito, a Dilma não é uma figura política experiente, pegou uma situação muito delicada e o modelo do lulismo, o modelo que explorava o consumo, basicamente o consumo, esse modelo parece que começou a derrapar, não tem mais internacionalmente amparo financeiro ou econômico e internamente também está em vias de esgotamento. Sim. E a Dilma, então, pegou o Brasil com um atraso muito grande, que nós batemos aqui durante anos e anos, a infraestrutura e, sobretudo, a logística. Você lembra que eu era maníaco nessa questão e estava prevendo essa situação delicada para o Porto, para todo mundo. É verdade. E pegamos, e são projetos de maturação muito lenta. Então você tem nós somos pegos com a infraestrutura e a logística, vamos dizer, obsoleta ou depauperada, com maturação lenta todos os projetos dessa área. Então ela tá numa situação delicada. Mas como politicamente o Lula, nós não temos oposição ao lulismo, eu tenho a impressão que nós vamos ficar nesse rame-rame durante um certo tempo, esperando uma luz que, vamos dizer, que adiante, que faça pelo menos esses projetos andarem um pouco mais depressa. Até porque a oposição parece muito fragilizada no Brasil. Nem sei se existe oposição no Brasil, não é, Marcos? Olha, Chico, obrigado pela presença. Eu agradeço mais uma vez, é sempre um prazer. Ela está nadando de braçada, porque a oposição... A gente viu, por exemplo, uma foto esses dias na imprensa que é bastante sintomática, que é a foto do Eduardo e do Aécio saindo de um
restaurante no Rio de Janeiro, né? A gente vê essas alianças entre os dois partidos em vários estados brasileiros, né? Mas não há um discurso que consiga derrubar toda essa base do lulismo que o Aloysio colocou, né? Discutir, por exemplo, questões de corrupção é inócuo, né? Já está mais do que comprovado que discutir mensalão ou discutir cartel, não importa, isso não tem um impacto eleitoral. E a oposição não consegue sair desse atoleiro e criar uma alternativa. Então, ela acaba liderando as pesquisas com folga, isso já vem há meses, né? E a tendência é que permaneça nesse sentido. Esse desempenho dela, Luiz, nesses primeiros 3 anos, de alguma forma, isso justifica os níveis de popularidade do governo, os índices, o favoritismo dela nas pesquisas, por exemplo? O índice de popularidade dela está fincado em cima dessa fase, que é mais ou menos terminal, mas que nós estamos nela plenamente, que é do quase pleno emprego. Sim. Você tem uma situação de pleno emprego e a inflação, por mais preocupante que seja, ela ainda não tomou uma velocidade. É verdade. Então nós temos essa situação de que as pessoas estão consumindo, iniciando um período de certa preocupação, mas ainda está longínquo, não está tão presente, dramaticamente presente. Então, o mundo inteiro está muito paralisado, está em crise completa, as economias maduras estão em declínio, as economias emergentes estão surgindo, mas ainda não têm capacidade de empuxo da economia geral. Então nós temos um marasmo, um certo marasmo, é uma situação interessante. Ela beneficia, é uma inércia. Nós estamos num processo de inercial, inércia da situação anterior e uma profunda transformação no mundo, nas coisas, tudo. Essa evolução em TI, a era do conhecimento está chegando e o mundo está perplexo diante dela, não sabe o que fazer. As pessoas, os melhores pensadores aí, você pega, estão perplexos, não sabem o que pensar, inclusive. E aqui no Brasil nós somos economia periférica, nós estamos passando essa dificuldade, é exatamente esse marasmo, essa inércia que beneficia o status quo, claro, beneficia a Dilma, e por trás dela está essa liderança popular fantástica que é do Lula, que ainda vai ficar um certo tempo ainda. E a oposição? Tem conserto? O Marcos colocou bem, quer dizer, a oposição é impressionante como eles não souberam, vamos dizer, prepararam a chegada do lulismo, o Fernando Henrique particularmente preparou muito, facilitou tudo a chegada do lulismo, achando que ia ser um desastre. E o Lula não é brincadeira, ele cresce sem parar, cresceu, assumiu, chegou à presidência, aprendeu a ser líder nacional e mundial. E não tem paralelo, não tem um sucedâneo, não tem uma alternativa, não existe. E a oposição, que oposição? Quer dizer, eu olho a oposição, o Aécio fincou as bases tanto fortemente em Minas Gerais que cresceu o Brasil. Agora está precisando de ser conhecido, me não conhece. E se ele perder Minas Gerais, ele está perdido. Eu não acredito na candidatura dele, inclusive, para a presidência da República, porque não pode perder Minas. E a sucessão em Minas está muito complicada. Ele tem uma proposta de sucessor que já usada, antiga, que é difícil pegar. E se ele perder Minas Gerais... Que seria o deputado o Pimenta da Veiga? Pimenta da Veiga. Ex-deputado. Ex-deputado, é. Pimenta da Veiga é uma pessoa muito distinta, mas o tempo dele já passou. Você levantá-lo agora, eu acho que é uma coisa um pouco pesada. O Aécio não preparou um sucessor. Ele apostou muito nele mesmo, né? O sucessor dele vai ser candidato a senador, o atual governador. Antônio Anastasia, que foi um excelente quadro. É verdade. Mas ele vai ser senador. Se o Aécio perder Minas Gerais, ele é um senador apagado. Não vai a lugar nenhum.
E está liquidado. Então ele eu diz que ele não vai perder Minas porque é muito difícil para o Aécio perder Minas Gerais. E na frente dele, nós estamos numa ocasião muito engraçada, os fantasmas. Cada um tem um fantasma que é mais poderoso, né? O reserva vale mais que o titular. Exatamente, Marcos. O reserva vale mais que o titular. Em todos. Tem. Marina, José Serra. Não, e ainda tem... E a Dilma, hein? Ainda tem o Joaquim Barbosa correndo por fora, que é um super reserva. Que o mundo brasileiro aprendeu a admirar. Ele é o único que responde às jornadas de junho, verdadeiramente. Você olha para o campo, na verdade, está todo mundo olhando para o banco, para ver quem está aquecendo. Exatamente. É uma situação engraçadíssima, né? É geral, não tem... Todos eles. E é interessante observar, e para o nosso telespectador, que as pesquisas que têm sido feitas mostram o seguinte, que a única possibilidade hoje de segundo turno, ou seja, sem que a Dilma vença a eleição presidencial no primeiro turno, é exatamente quando entram na disputa a Marina Silva pelo PSB e o ex-governador Serra pelo PSDB. Ou seja, com as reservas tem segundo turno, com os titulares não tem. Que coisa fantástica, né? E tem essa situação interessante que eu comecei a levantar aqui, que é a situação do Aécio. Se você observar bem, só dois esquemas têm o que perder. O lulismo, evidentemente que o Lula está aí de reserva, se a nossa presidente claudicar, ele entra e ganha. Então eles têm possibilidade, não pode perder a eleição federal. E o Aécio em Minas não pode perder. Todos os outros podem perder. Não tem nada a ganhar, não tem nada a perder. Na verdade, não tem nada. O Serra não tem nada a perder. Claro. A Marina e o Eduardo não tem nada a perder. O próprio Joaquim Barbosa, se sair, não tem nada a perder, porque está licenciando. Só eles dois têm o que perder. E em política, quando você tem o que perder, você não tem, rigorosamente, não tem saída. Você tem que defender aquele pedaço. Eu acho interessante esse aspecto. Claro. Sem dúvida. Marco Vinícius. Bom, Chico, a gente tem ainda alguns meses, né? Alguns meses. Estamos há 10 meses da eleição. 10 meses da eleição, a gente tem pelo menos mais uns 4, 5 meses para que tudo fique bem às claras, né? Mas no caso do Aécio, tem, entre os reservas, o mais complicado, né? Porque você tem o fogo amigo, né? O Serra é o fogo amigo. Ele está comendo pelas beiradas, ainda tem aquele sonho, talvez seja seu último disparo, né? Sua última chance, efetivamente, até por conta da idade, inclusive. Né? E ele está esperando para ver o que vai acontecer, né? A própria candidatura do Aécio esmorecer por ela mesma. E não está esperando parado, né? Não está esperando parado. Está se mexendo, está pronto para entrar já. Veja que no passado nós tivemos aquela aliança informal, digamos assim, do Lulécio, né? Era o Lula e o Aécio. E o Dilmazia. E depois o Dilmazia, com a presidente Dilma e o governador Anastasia. Isso. E agora já se fala no Geraldilma. Ou seja, envolvendo o governador Geraldo Alckmin e a presidente Dilma. Ou seja, Luiz, não tem mais situação, não tem mais oposição, não tem mais nada. Eu bloguei um texto há um tempo atrás, talvez você tenha tido acesso a ele, quando o Aécio começou a se lançar, e eu bloguei com o seguinte texto: Dilmazia dói. E como dói? Porque é o Serra. Quer dizer, o Serra e o próprio Alckmin também. Quer dizer, São Paulo, o Serra foi... O Aécio foi muito agressivo em relação a São Paulo durante a campanha dele. Muito agressivo, não só com essa esquematização política, mas no próprio linguajar. Quer dizer, então foi muito agressivo. São Paulo não está na hora do outros estados, Minas Gerais. São Paulo já chega de São Paulo. Chega de candidato paulista. Isso aí ficou muito claro. Não se esquece. Ficou muito claro, ninguém esquece isso aí. Agora, em contrapartida, Luiz, o próprio senador Aécio Neves, ele vem dizendo em recentes entrevistas, ele tem dito isso muito, que ele precisa, o PSDB, enfim, eles precisam ganhar a eleição em São Paulo. Se ganharem em São Paulo, ganham no Brasil. Daí o empenho dele para ganhar a eleição em São Paulo. Será que consegue?
Em São Paulo parece ser mais tranquilo. Aí a gente inverte a questão, né? O Alckmin tem uma popularidade considerável e a oposição em São Paulo também não consegue construir um discurso de modo que derrube o geraldismo, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem o processo invertido. Só que acreditar que ganhar em São Paulo é ganhar no Brasil é uma visão ultrapassada. E parece limitada também. Limitada, ultrapassada. Tanto que as duas vitórias do Lula e a vitória da Dilma derrubam qualquer possibilidade de argumentação. É verdade. Não, e na nossa maquininha de votar, o voto para presidente é um quadradinho e o voto para governador é outro. O eleitor separa isso. O eleitor separa tranquilamente. Então essas idiosincrasias vão aparecer certamente. Está muito separada a eleição para a federação, para a eleição para a União. Você nota aí que os esquemas estão díspares completamente. Você não tem esses lugares aí que o conflito é completo entre um quadro e outro. Você veja que o PSB tenta abrir em São Paulo um outro palanque para o governador Eduardo Campos, né? Até por força, por iniciativa do deputado Márcio França, que se essa aliança com o PSDB der certo, poderá ser até o candidato a vice do governador Alckmin. Eu tenho a impressão que o quadro ainda, como nós começamos o programa, o quadro é tão fluido, essa questão que nós levantamos aqui dos reservas são mais poderosos, é lógico que isso aí, como natural acontece em política, a persistência nas pesquisas desse quadro vai tensionar demais. Eu acho que ainda, e como a Dilma acabou por necessidade política precipitando o quadro eleitoral, então há uma distorção no tempo também. Isso, o quadro ficou muito distorcido. Então nós temos aí uma coisa, é um quadro que nós temos que ter muito cuidado lidar com eles, porque pode sofrer transformações bruscas, né? E veja que nós estamos há 10 meses das eleições, quer dizer, um tempo ainda considerável, razoável para as eleições, e não se fala em outra coisa no mundo político no país. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 13 de dezembro. E hoje recebendo com muito prazer o cientista político Aloísio Azevedo e o colega jornalista, professor universitário Marcos Vinícius Batista. E no intervalo conversávamos aqui exatamente sobre a situação do Estado brasileiro
que precisa mudar diante de tanta corrupção, diante de tudo isso que nós estamos acompanhando. Enfim, é o Estado que precisa, o Estado praticamente apodrecido, como diz o Aloysio Azevedo, e há necessidade de mudanças. Diante disso, pergunta, Aloysio, como mudar o Estado brasileiro? Bom, já estamos em processo de mudança, né? Se você observar, por exemplo, você faz um relacionamento, as jornadas de junho. Foi uma sentença, o povo nas ruas, 1 milhão, 1 milhão e 300, mas o povo em casa e nas fábricas, apoiando completamente as ruas. Sim. Foi uma sentença da nação. A nação sentenciou que esse Estado não tem mais jeito. E recuou porque foi tão forte que tinha que recuar. Agora, você veja a questão das biografias. Não autorizado, autorizado. Sim. Ícones do entretenimento brasileiro, comprometidos abertamente com essa questão, de um ponto de vista negativo. Ninguém sabia que era negativo. De repente, eles ouviram aquela coisa mais ou menos que já tinha sido recolhido. O junho já tinha passado. Mas aquele clima que ficou no ar, só o clima, eles recuaram já. Recuaram assim de uma hora para outra e ficaram muito mal na fotografia. Deixaram o Roberto Carlos sozinho. A sentença de junho é tão violenta, ela é tão violenta politicamente, que não precisa repetir. Ela foi dada. Todo mundo está abesorado com essa sentença. Classe política nem se fala. Mas só que a classe política nossa é muito carcomida, então ela tem muita dificuldade de melhorar. Então é uma inércia diferente. Mas o processo de mudança, você vê o caso do Joaquim Barbosa, que virou assim, um mito, uma pessoa. Aquela Eliana Calmon, dele, virou também. Quer dizer, então você tem já o judiciário no seu nível mais alto, deu um recado, montando uma nova jurisprudência e calou fundo na população. Calou fundo. Qualquer coisa hoje, é evidente que na democracia as coisas são muito lentas, até exasperantes. E tem que ter o processo, o Brasil tem uma consciência democrática, o processo necessariamente será lento. Mas ele está em curso. Você pega aqui na Prefeitura de São Paulo, esse Spinelli, esse novo corregedor que surgiu aí, um quadro extremamente preparado. O Haddad teve que se usar dele para poder tentar um recado, uma coisa qualquer, mas o sujeito pegou cadê o Haddad? É ele que é praticamente o prefeito atual, na prática. Cruzou dados, domina muito bem a tecnologia. A Receita Federal hoje é uma maior força institucional do país hoje, está com métodos tecnológicos espetaculares, a Receita cresce, a própria Receita do Estado cresce em função disso. Você pega o tribunal, alguns órgãos federais de controle estão muito bem assessorados e com um cuidado muito grande, tanto que a Dilma está tendo alguma dificuldade por causa desses órgãos da União. Você tem no Estado, você tem um processo interno do Estado que está andando. Tentando exatamente se recuperar e alterar. Em ressonância a manifestação das ruas. O nosso problema está praticamente na paralisia da classe política. Exatamente. Então, pode ser que nesse processo agora de renovação nas eleições nós tenhamos uma coisa maior do que os 50%, 55%. Então, uma coisa mais expressiva. Mas, de qualquer maneira, está em andamento. Marcos. O Aloysio colocou uma coisa interessante de passagem, que eu queria frisar, que é a questão da tecnologia. Essa parte da lentidão, da inércia, da classe política carcomida que você colocou, ajuda a entender por que a classe política não consegue lidar com a questão tecnológica. Porque hoje você tem, dentro das jornadas de junho, como um fator central, o papel, por exemplo, da internet, das chamadas redes sociais, né? Se a gente pegar, por exemplo, no nosso microcosmos aqui da cidade de Santos, quando a Câmara aprovou o aumento do IPTU, a resposta na internet e nas redes sociais foi imediata.
vereadores tentando responder e justificar seus votos, né, diretamente para o eleitor e recebendo dezenas, centenas de críticas, muitas vezes virulentas por parte dos eleitores. E imediatas. Né? Isso tem um peso importante, né? Nessa tentativa da classe política de manter aquele distanciamento tradicional da Torre de Marfim, em que não vamos conversar com o eleitor e decidir as coisas por nós mesmos, né? As jornadas de junho tiveram um impacto em vários níveis, chegando no nível municipal, em que o político é obrigado agora a justificar de uma maneira acelerada, né? Até porque as reações são imediatas, né? O eleitor fala direto com o político, sem escalas, sem passar por mais nenhum intermediário, né? Essa eu acho a coisa maravilhosa o que está acontecendo no mundo atual. Você pega, eu estou pegando, da minha idade, eu estou pegando coisas assim do Arco da Velha, e hoje é uma coisa tão espetacular essa início dessa globalização verdadeira, porque hoje com a internet nós tivemos o mundo está conectado. O mundo se conectou de repente com o celular, com o smartphone, se conectou todo mundo está conectado. Os valores básicos, você tem aí, por exemplo, o capitalismo como forma de você estruturar a ambição válida das pessoas, está basicamente consagrado. Um sistema de fiscalização do Estado, a crise de 2008 consagrou também. Quer dizer, existe essa combinação necessária. São valores já que o mundo inteiro está, o Islã, os países do Islã praticam essas duas coisas, ou menos a democracia e a república, mas o processo está em curso. Mas essa questão do mundo conectado é um só. Os valores estão sendo propagados, como você diz, a essa velocidade da conexão imediata. Então, você vê o efeito disso sobre o sistema democrático de representação. É como você colocou bem, né? Hoje a lerdeza do parlamento, conhecido de antigamente, está ficando mais ou menos obsoleta, né? Está difícil de entender essa lerdeza dada a velocidade que as coisas estão se dando. A informação circula muito rapidamente. Muito rapidamente. Não é? Maravilhoso esse tempo que nós estamos vivendo. E isso aí, você imagina. Eu li um texto aí desse menino aí, que um dos criadores do Real, aquele mineiro, um brilhante, pegou um texto de um professor americano, do Robert, não me lembro agora sobre o nome dele. O sujeito estudou muito tempo. É um livro que implicou numa pesquisa muito profunda, e ele questiona a possibilidade do crescimento econômico. Ele diz que o crescimento econômico veio com a descoberta da ferrovia, da eletricidade, do século XVIII, século XIX, XVIII, XVII, ali naquela época. E impulsionou barbaridade, teve um crescimento econômico. Essa tecnologia descoberta agora é uma tecnologia que não cria crescimento econômico. Ela cria qualidade de vida, dessas coisas todas. Não tem esse empuxo mais. Então você tem agora o seguinte, você tem um certo recuo das economias ditas maduras, e você tem nas economias periféricas que não utilizaram os efeitos da Revolução Industrial, você tem essa apropriação e, portanto, um crescimento econômico. Então você tem uma tentativa de, com tempo médio ou longo, uma equalização, uma certa equalização. Mas não vamos ter mais, você vê que os Estados Unidos têm dificuldade de sair. A Europa está naufragada, o Japão está parado há 17 anos, então essas economias já não têm como, já usaram a colonização, os efeitos da colonização, do período do imperialismo, essa coisa toda, para crescerem e identificarem um modo de vida espetacular. Isso ajuda a entender, por exemplo, não só a questão da economia chinesa, 30 anos crescendo 2 dígitos, né? Exatamente. E com uma presença chinesa na África. A questão simbólica foi há 5, 6 anos, quando houve a reunião do pan-africanismo, né,
com 50 dos 53 países, agora são 54, 50 dos 53 países reunidos em Pequim, não numa cidade africana. Né? Essa leitura da globalização, de uma certa equalização, você vê a China atropelando, ocupando os espaços, né? E ocupando a última fronteira, efetivamente, num terceiro processo de colonização, diferente, porque não é uma colonização política, é uma colonização econômica e estrutural. Porque os chineses entraram na África, estão dentro da África com siderúrgicas, estradas, hospitais e assim por diante, né? Enquanto as principais economias estão paralisadas. É verdade. E qual será o comportamento da economia brasileira diante desse cenário? Como será em 2014? Os nossos convidados respondem no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. De volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 13 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o cientista político Aloysio Azevedo e o colega jornalista, professor, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista. Aloysio, diante de tudo aquilo que foi discutido no bloco anterior, desse mundo globalizado, conectado, enfim, qual é o papel do Brasil neste mundo e qual será o comportamento da nossa economia diante de todas essas informações, que andou claudicando, enfim, neste ano? Qual será o comportamento da nossa economia no ano que vem, um ano de eleições gerais? Eu sou uma pessoa, um otimista em relação ao Brasil. E eu acho que está justificado da seguinte maneira: nós somos um país tropical, descobrimos o Cerrado, a Embrapa, sim, e descobrimos a tecnologia da exploração dos primários. Sim. Somos hoje, aquele apelido do passado se ajusta tão bem hoje, somos o celeiro do mundo. Um país continental, clima, energia abundante, água abundante. A biodiversidade amazônica é uma coisa inexplorada e lá tem uma fortuna incalculável em matéria, por exemplo, de fármacos,
de todo tipo de coisa que nós vamos explorar lá. Quer dizer, o potencial nosso, mas que já está em processo. Antes nós estávamos, o gigante estava adormecido, né? Mas hoje, graças à nossa ligação umbilical com a China, que é o mercado mais sedutor atualmente no mundo, nós estabelecemos já, a partir da mudança de política externa com o Lula, uma relação sul-sul, principalmente com a China, que é relação privilegiada. Isso aí dá um impulso. Do ponto de vista cultural, nós temos uma proposta pan-humanista de miscigenação, que é uma proposta ainda que anda, mas você pega povos como os Estados Unidos, tem a mesma combinação étnica nossa, que formou guetos de intolerância, que estão hoje travacando os Estados Unidos completamente. Esse Tea Party é uma coisa horrorosa e sai desse negócio, dessa intolerância. Nós estamos criando a política externa nossa. Quer dizer, nós fizemos o acordo com o Irã, junto com a Turquia. Os Estados Unidos bloquearam o acordo, depois agora tiveram que fazer outra vez no momento de sensatez. Nós, agora na OMC, recuperamos a OMC, quer dizer, a nossa diplomacia fundada nessa qualidade cultural nossa é uma diplomacia universalista, apropriada à globalização que nós estamos. Nós temos hoje vamos dizer, o sexto mercado do mundo, sexta nação em termos econômicos. O capital está líquido no mundo inteiro, precisa de investir. Os países, as economias maduras não estão oferecendo as mesmas garantias de antes. Os Estados Unidos, particularmente, não estão oferecendo mais. Estão saindo daquela onipresença para uma posição de liderança compartilhada, que é mais sensata, muito mais inteligente. Agora, a partir de endereçar o ataque deles aos sunitas e não mais aos xiitas, os sunitas que são praticamente os terroristas do mundo, com a Arábia Saudita como o ninho do terrorismo, agora com essa sensatez. Então você está caminhando por uma situação de sensatez, de uma globalização voltada para a paz, que a guerra hoje está absolutamente deixada de lado, não é possível mais com a bomba atômica tocar. Então, com um país como o Brasil, que cultivou sempre a paz, e uma diplomacia de paz, com uma cultura miscigenada, compreensiva e de paz, quer dizer, isso tudo coloca o Brasil, quer dizer, agora nós podemos ter aqui e ali momentos de descrédito, momentos disso, mas se a gente pensar um pouco na frente, verificar o mundo, nós vamos ver que o Brasil realmente tem muitas possibilidades. Eu vejo com muito bons olhos. Muita esperança. Muita esperança. A nossa classe dirigente é que temos que passar por cima de alguma coisa que realmente... E esse aqui é um quadro interessante, porque o getulismo que nos trouxe até aqui, de alguma maneira, envelheceu. Não dá mais para tocar o patrimonialismo, corporativismo, que você vê, corporativismo na educação, a educação nossa completamente bloqueada e nós precisamos de qualificar a mão de obra por causa do corporativismo das entidades sindicais, dos professores. Quer dizer, o mérito não é considerado. Então você tem uns obstáculos, que então, temos que necessariamente superar, mas faz parte, essa superação vai nos dar mais força também. Tá certo. Né? Marcos? A questão é de mentalidade, né? Se a gente pensar, você falou da classe dirigente, Chico, da gente conseguir pensar de longo prazo, a classe dirigente conseguir pensar de longo prazo. Ela é incapaz disso, né? Trabalha com prazo de validade de 4 anos o tempo todo. Então, por exemplo, se a gente vai... Tudo isso que o Aloysio colocou, por trás disso tem questões sociais importantes, questão estrutural, né, do ponto de vista de transporte, mobilidade e tal, logística. A gente tem a questão da educação como um fator central. Se a gente olhar para todas essas economias que começam a ter um certo protagonismo no cenário globalizado, essas economias têm como um dos pilares uma política pública de 20, 25 anos de duração na área educacional. A gente não consegue avançar, né? Os governantes usam como discurso, quando olham para as estatísticas internacionais, que está estabilizado, mas não cresce.
você pega todos os dados educacionais internacionais, a gente não consegue sair do mesmo patamar nos últimos 15 anos. A gente tem uma universidade entre as 100 universidades do mundo, a gente comparando com a China tem 5 entre as 10. Então, a gente tem uma dificuldade de... O cenário é favorável e está dado, mas a gente precisa saber aproveitar esse cenário. E educação é um dos elementos básicos. Aí entra sistema de saúde, todos os outros que são também correlatos. Se a gente não conseguir pensar num prazo mais longo para políticas públicas na área social, a gente vai perder o bonde, vai perder essa oportunidade. Vamos enfrentar dificuldades, Aloysio. Não temos... É muito difícil você estabelecer um prazo em razão de quê? Quer dizer, as coisas têm uma atuada, essa atuada é objetiva, e mais cedo ou mais tarde nós vamos nos apropriar desses instrumentos. Pode demorar um pouco mais, porque o Brasil tem uma maneira atuada, tem uma maneira de tocar a coisa, parece que o Brasil desconfia desses vanguardistas mundiais. E tem justificativo hoje a crise americana. Quem podia imaginar que os Estados Unidos fosse chegar numa situação dessa? Analisando os outros impérios, poderia, mas seria um chute, uma possibilidade. Agora você está vendo uma coisa real, quer dizer, e essa toada brasileira, cada vez mais, eu digo, ela justifica, porque a pressa é inimiga da perfeição. Quem é o apressado come cru. Hoje há um sentimento de pressa, todo mundo está com pressa, parece que tem uma sensação de tempo perdido, a coisa mais estranha, que incrível. O tempo do ritmo, essa velocidade, Mas aí você chega, bate numa parede. Eu vou com a cautela, um pouco mais de cautela, que eu acho que na nossa cultura tem uma cautela implícita. É uma coisa interessante. Há uma grande desconfiança. E é justificado. O homem não está com essa bola toda. Não está. Você vê que as vanguardas hoje não estão com essa bola. Então eu acho que nós temos que caminhar com cuidado. Aloysio, eu queria aproveitar esse final de programa, final de bloco, para lembrar uma citação, uma consideração que o Aloysio fazia há mais de 10 anos e que é atualíssima, O Aloysio dizia assim, que naquela época, que o Brasil a pátria tinha 2 inimigos: o tráfico de drogas e o contrabando de armas. E que os inimigos da pátria não eram mais o comunismo e muito menos a Argentina. Exatamente. Sempre brincava. Se você falar mais de 10 anos, eu nunca esqueci. Enfim, nos programas que fizemos, enfim, nos comentários que você sempre fazia com muita propriedade, com muito brilho. Veja, os inimigos da pátria continuam. São exatamente os mesmos e hoje muito mais fortalecidos, muito mais robustecidos. A cocaína tomou conta do mundo. Como é que se pode enfrentar esses modernos inimigos da pátria? Eu acho que a droga faz parte do mundo hoje. É impossível acabar com ela, porque você tem esses conflitos todos humanos, e essa que eu estou dizendo, você tem o mundo que está sendo apresentado para as pessoas, esse mundo indiferente, o homem indiferente, o homem ligado a uma posse de bens muito maior do que a necessidade dele, o mundo da extravagância, das veleidades, das celebridades. Isso aí é uma coisa que, entendeu? Na verdade é uma coisa que não tem sentido nenhum. Então a droga está aí, porque isso é alienação pura. Então você vai, de repente, a sua vida não tem significado. Você criou tanto problema com essas descaminhadas que você vai para a droga. E hoje a droga vai para a molecada, inclusive, porque as famílias estão com dificuldade de dar um caminho. Está todo mundo com dificuldade de caminhar. Então, e o Brasil, a América Latina... descobriu a cocaína, que é uma droga fantástica, E subprodutos da cocaína que estão aí de uma maneira incrível. Está aqui. O Brasil qualquer lugar. Um lugar de passagem disso tudo aí para o mundo inteiro. Então, ela está presente. E nós agora estamos tentando criar condições nas Forças Armadas. A nossa polícia
é uma polícia segmentada e cheia de, vamos dizer, de corporativismos. Vícios, né? Os vícios, a polícia militar não se entende com a polícia civil, a polícia rodoviária e tal. Tem todo o sistema previdenciário e tudo, e as Forças Armadas também. Então você não tem sistema de segurança, você tem uma agressividade incrível da indústria da coca, que é poderosíssima, você tem um sistema prisional que nós estamos vendo aí, decaído completamente. Então, a possibilidade de defesa nossa é muito pequena. Estamos à mercê exatamente desses inimigos da pátria, como sempre diz o Aloysio Azevedo. Aloysio, chegamos ao final do programa. Marcos, teríamos muito mais a conversar, vocês sabem, mas infelizmente somos limitados pelo tempo. Muito obrigado, Aloysio, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Marcos. Obrigado, mais uma Chico. vez, o Marcos, como nosso comentarista. Obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Eu lembro que o programa de hoje será reapresentado a partir das 5 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.